Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorriso da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. Em toda parte, a beleza e a alegria ressurgem, nos ensina Meimei, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ela complementa, dizendo que até o grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente diante dos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse a fim de renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Meus queridos amigos, a alegria dos cristãos é talvez um pouquinho diferente da alegria que a gente conhece no mundo, não é? Então a gente vai hoje falar sobre o carnaval e os espíritos. Vamos falar um pouquinho sobre essa época de festividades, não é, que acontecem sobretudo no Brasil, em que pese acontecer também em muito menor escala em outras cidades do mundo. E nós vamos então também ler antes uma mensagem chamada Evangelho e Alegria, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Roteiro. Pedi ao Luiz que focalize então ali os slides. E ele diz: grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, muitas vezes impregnamos o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, feliz, conversa com o mensageiro divino, que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, não é? Os pastores, são chamados por emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. A gente vai colocar agora um vídeo. Vocês encontram no YouTube também um grupo chamado Celtic Woman. E elas vão executar Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Porque a música também é mensagem de alegria, não é? Sobretudo essa música elevada, desse compositor tão querido, Celtic Woman, mulher celta em inglês. Jesus, a alegria dos homens.
Mas enquanto elas cantam, a gente vai continuar lendo a mensagem, que ainda não acabou. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, num casamento, assinalando os júbilos, as alegrias da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo aflição e desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova, no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma, de uma visão, de uma ótica diferente. Surge-lhe a terra, por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turma imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna, e Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge mortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Bom, do livro Roteiro, também está no livro Antologia Mediúnica do Natal, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, ambos da editora da Federação Espírita Brasileira. Bom, meus amigos, então a gente já sabe que o Evangelho é mensagem de alegria, não é de tristeza. E precisamos, então, meditar um pouco sobre esses dias que se chama Carnaval. E a gente pesquisando na internet, assistindo algumas palestras, como de Divaldo Pereira Franco, entrevistas, vamos ver farto material, inclusive na literatura espírita, falando a respeito. Desde as origens dessas grandes festas de vários dias, quando surgiram pela primeira vez, talvez na Babilônia, muitos anos atrás. Depois, na Grécia, as chamadas bacanais, as homenagens ao deus Baco, o deus Dionísio dos romanos, que era o deus do vinho, para festejar a chegada das colheitas. Mais tarde, em Roma, transformadas em Saturnálias, as homenagens ao deus Saturno, e também com muita comida, com muita bebida, com muita devassidão, quando então a própria igreja aproveita essa época em que se comemorava o solstício de inverno, o dia mais curto do inverno no hemisfério norte, para que transformasse aquela data na data em que celebrasse o nascimento de Jesus, para substituir aquele culto pagão por um culto diferente. Mas uma outra tradição da igreja, já mais nos tempos modernos, a época da Quaresma, quando as pessoas deveriam dedicar-se por muitos dias aos jejuns, ao estudo, à meditação, ao recolhimento,
a busca da espiritualidade, meditando sobre o sofrimento de Jesus, sobre a paixão de Cristo. E para compensar a quaresma, o que as pessoas inventaram? Já que vamos passar tanto tempo assim, sem comer carne inclusive, não é? Com buscando essa pureza, vamos fazer a despedida desse período. Vamos fazer a despedida da carne. Há quem diga que carnaval vem de carnavales, carna nadavale, mas há também quem diga que vem do italiano, que seria o final da carne, tipo o adeus da carne. Então vejam que coisa curiosa. Então as pessoas já que iam ficar 40 dias, né, de jejuns, de orações, não, então vamos aproveitar. E começaram a celebrar essas festas, não é? Com a chegada, inclusive, não é? Dos períodos de Veneza, com aquelas máscaras. Ainda hoje, se vocês forem a Veneza, ela é célebre pelas muito belas máscaras, mas um carnaval completamente diferente do que o que a gente vê no Brasil hoje, em 2015. Depois, na Riviera Francesa também, um carnaval muito famoso. E mais tarde, os nossos irmãos portugueses trazeram também ao Brasil. E com a chegada dos nossos irmãos africanos, com os instrumentos de percussão, ele foi tomando cada vez mais vulto. Os dias se alargando e as pessoas cada vez, permitindo-se mais licenciosidades. Se na época dos romanos e dos gregos, as pessoas, inclusive, permitiam que os escravos ficassem libertos por alguns dias e que comiam tanto que tinha que ter vomitórios públicos. E muito sexo irresponsável naquela época, vocês já sabem, não tinha tantos parâmetros como nós temos hoje. E como que estamos resgatando aquele período aqui no Brasil. Porque na época da Idade Média, de alguns séculos atrás, esse período não era assim. Então, se era um pouco de festa, porque a gente sabe que não há nenhum problema com a festa, com a alegria. Aliás, no próprio Livro dos Espíritos nos fala da lei do trabalho, mas também fala da lei do repouso, da necessidade que nós temos de repousar o corpo para poder aurir forças, para estarmos bem, para continuarmos a lida. Então é importante que tenhamos nosso momento de repouso. E o Espírito Marcos Prisco, por Divaldo Pereira Franco, vai dizer que o repouso também se obtém através da mudança de atividade. Por exemplo, se você está somente estudando, somente trabalhando, e for fazer um trabalho manual, for fazer um trabalho, algum tipo de diversão, algum tipo de jogo, algum tipo de esporte, só a mudança do foco mental, mesmo que você esteja fazendo atividade física, seja costurando, seja fazendo qualquer tipo de trabalho manual, sobretudo, você descansa sua mente. Então não é necessariamente ficar, quantas vezes na indolência, dormindo exageradamente, perdendo o tesouro precioso do tempo. Não, mas a mudança de atividades também traz o repouso. Mas o que acontece? Bom, para uma pequena parte, é importante frisar isso, para uma pequena parte da população no Brasil, o período do carnaval é para a licenciosidade, para a libertinagem, para os excessos das bebidas alcoólicas, do uso de outras drogas lícitas e ilícitas, drogas proibidas, e também para o sexo irresponsável, enfim, para uma liberação total, ou quase total no caso de alguns. Mas para a grande maioria da população, as pessoas não gostam do carnaval. Ou se recolhem nos seus sítios, nas fazendas, nas praias, viajam para outras atividades. Vão para os retiros, os grupos religiosos, católicos, protestantes, enfim, budistas. E aqueles que adotam a filosofia espírita também costumam ter encontros, eventos durante o carnaval, são muito conhecidos, esses períodos que não é propriamente um retiro, mas é uma série de atividades, de palestras, como acontecerá todos os anos acontece, na época do Carnaval, o Congresso Espírita de Goiás, em Goiânia, num evento belíssimo, há muitas décadas já,
não é? E convido, aliás, vocês a participarem desse evento lá em Goiânia. O Congresso Espírita de Goiânia acontece no Carnaval, esse ano em homenagem ao livro O Céu e o Inferno, Verdade ou Mito? É o tema principal. As crianças participando de atividades, não é, próprias para as crianças, os jovens também, com atividades de teatro, de música, não é, de uma série de outras atividades, de esporte, de encontros, de palestras também, e de paquera, por que não? Nós estamos em relacionamentos mais saudáveis, e ali sob a direção ética de profissionais, de pessoas dedicadas, pessoas lúcidas, que estão inteiradas nesse trabalho. A USERJ, a União das Sociedades Espíritas do Rio de Janeiro, também promove em várias regiões eventos, enfim, aqui mesmo em Brasília, entre tantos outros lugares. Em Fortaleza, o Paulo Estevam promove o Evoluir, também há muitos anos, não é, uma série de palestras em horários não é fáceis de participar, à tarde, e uma carga horária leve também, para que as pessoas também tenham suas outras atividades. Mas vejam que, então, não são todos que vão para as grandes festas, os bailes que muitas vezes não são mais aquelas marchinhas da década de 20, da década de 30. O próprio Espírito Noel Rosa teria se comunicado, trazendo informações por Francisco Cândido Xavier, da lamentação da sua vida boêmia aqui na Terra. E pelas músicas que compôs, mas as músicas de Noel Rosa, quando você vai ver, são ingênuas comparadas com as músicas de hoje. Músicas que rebaixam a mulher, rebaixam essa atividade sagrada que é a sexualidade, que rebaixa o ser humano. E sobre o som frenético dos batuques, as pessoas cantam sem muitas vezes nem sequer prestar atenção à letra do que estão cantando. Então vejam que é importante compreendermos as distorções que aconteceram, e nesses períodos a gente saiu de uma repressão talvez muito grande na Idade Média para um exagero também agora. Corpos desnudos apresentando-se nos grandes desfiles, nas escolas, nos seus próprios bailes, e as pessoas já estão tão cansadas de ver pessoas despidas que já nem se encantam tanto, já não parece que nem é novidade, nem se empolgam tanto, porque já estão cansadas de ver isso na TV, não é, nas revistas, na internet. Tal ficou disseminada a sexualidade nos dias de hoje. Então vejam, a que ponto chegamos? Será que isso é saudável para o ser humano? Ou será que isso é um rebaixamento? Bom, nós sabemos que existe a lei do progresso, que estamos evoluindo num mundo ainda de expiações e provas, um mundo ainda atrasado. Estamos na condição ainda de espíritos imperfeitos e usando um corpo físico que tem os hormônios, que tem, não é, todo esse apelo do instinto da animalidade, que tem uma série de exigências que nos tornam mais frágeis até. E talvez por isso Jesus tenha dito: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então realmente está sob o império do instinto de conservação, o império da testosterona, não é, da adrenalina, desses nossos hormônios poderosíssimos, que provocam tantos desastres também, pela falta do autocontrole. Nós temos que ter muito cuidado, sobretudo quando estamos na fase da juventude. Psicólogos, psicopedagogos vão declarar que o senso de responsabilidade dos jovens só começa realmente a surgir por volta dos 22, 23, 24 anos de idade, depende de cada jovem, porque antes a pessoa não tem consciência da responsabilidade dos seus atos. E com o uso das drogas, que deixam a gente mais permissível, por exemplo, o álcool, também em menor escala, mas também a maconha, deixa a gente mais permissível. Então a gente, depois de uma cervejinha, a gente aceita experimentar o êxtase, uma metanfetamina que provoca grande dependência e pode causar a morte. A gente experimenta o baseado de maconha, a gente experimenta a cocaína, altamente viciante, e hoje nós temos o crack e o oxi, que é o crack oxidado, que é 5 vezes mais poderoso do que o crack, para vocês terem uma ideia.
feito com gasolina, com querosene, com óleo diesel, misturado com crack, que já é o resíduo da cocaína. Então as pessoas estão, inclusive até de maneira inocente, porque as moças começaram a beber hoje de maneira exagerada. Antes as mulheres quase não bebiam, mas hoje meninas com 12, 11, 12, 13 anos de idade vão para atendimento em estado de coma alcoólico. Vamos verificar que inclusive há substâncias, como ficou famoso o Boa Noite Cinderela, é um hipnótico, existe esse remédio. Eu não vou dizer para não propagar ainda mais, mas a pessoa pode perder durante alguns instantes. Ele é utilizado, por exemplo, não é, quando você vai fazer endoscopia, injetado na veia, ainda mais rápido o efeito, e a pessoa fala muita coisa, depois nem lembra o que aconteceu. Eu fiz há alguns meses, aliás, alguns anos já, e a minha esposa falou: você falou tanta bobagem, falou com o médico, e depois eu não lembrava o que eu tinha dito. A pessoa esquece, além do próprio álcool, em exagero também provocar esquecimento dos atos. E a pessoa, quantos crimes, existem estatísticas criminais, dizendo que mais de 80% dos homicídios acontecem com as pessoas usando álcool. Os furtos, cerca de 60% a 70%. Das violências sexuais também, esse índice, por volta de 70%, o homem estava usando álcool na hora do estupro. Há também, na violência doméstica, 50% dos homens e mais ou menos 30% das mulheres estavam usando álcool na hora das brigas domésticas. Então veja o perigo que é o álcool. E ele, como deixa a pessoa mais permissiva, a pessoa fica mais aceita a qualquer coisa, topa a qualquer parada, ela vai experimentar e ela vai agir de maneira inconsequente. Vai dirigir de maneira, deslocada, porque além da maconha, o álcool também diminui a percepção da visão. Hoje, muitos acidentes nos Estados Unidos provocados somente pelo uso da maconha, mas normalmente associados com álcool também. Então vejam o perigo do uso das drogas, sobretudo essa que é vendida, que é anunciada nas TVs, deveria ser proibido, e nós devemos nos juntar às campanhas de proibição de veiculação de bebidas alcoólicas na TV. Porque as nossas crianças, os nossos jovens, veem as propagandas lá naquelas praias, acho que é para fazer inveja de mim, que sou do Ceará, aquelas praias lindas, aquelas moças e jovens com corpos esculturais, quando aquilo não corresponde à realidade. Quer saber o que é que o álcool provoca? Vá para um hospital psiquiátrico. A grande maioria dos leitos é ocupada por ex-alcoólatras, alcoólatras, na verdade. Então vejam que a gente não conhece, os jovens não têm noção do que fazem, e além da pessoa estar tomando às vezes um refrigerante, um suco, alguém pode colocar uma droga, um remédio chamado Boa Noite Cinderela, e a pessoa perder ali durante algumas horas, 4 horas, o senso, inclusive a lembrança do que aconteceu. Então, precisamos estar atentos, porque existe, do ponto de vista físico, uma série de problemas. Então, o carnaval, as grandes festas, provoca aumento da violência, aumento dos furtos, dos homicídios, brigas entre casais. Sabe, uma pesquisa associada ao jornal Correio Brasiliense, de alguns psicólogos entrevistando casais que foram para o carnaval, e de cada 10 casais que foram participar de algum tipo de festa, de 6 a 7 brigaram, tiveram problemas de ciúmes, ficaram chateados um com o outro por algum motivo no carnaval. Então, vários deles, inclusive, tiveram um rompimento do relacionamento, inclusive separações de pessoas casadas. E muitos confessaram que seriam capazes de fazer algo que talvez se arrependessem depois. Então vejam que aumentam níveis de adultério, de brigas, de separações, de como as pessoas exageram nas bebidas também, de violência contra as crianças, além dos acidentes, entre tantas outras coisas. Vocês sabem, a sujeira que fica nas cidades.
Parece uma coisa da Idade Média. São verdadeiros batalhões de garis depois para limpar a sujeira atrás dos trio elétricos e as pessoas fazendo suas necessidades fisiológicas nas ruas, nos becos e até relacionamentos sexuais em plenas ruas. E em que pese o desfile apresentar normalmente obras de arte, com toda aquela beleza da arte das fantasias, o que nós vemos não é só isso. O que nós vemos normalmente é um desfile ou de celebridades, nos camarotes caríssimos. Quanto se paga por um espaço daquele? O que se vê também é pessoas buscando ver outras sem roupa. Então, o estímulo ao sexo, naquele ritmo frenético, porque os instrumentos de percussão, eles estimulam aquela energia, a dança. Quem não se contagia, com algum tipo de rock, é uma coisa que não mexe com o nosso corpo, E é interessante, até para combater a depressão, mas a gente acaba entrando na folia que não é tão saudável assim, normalmente. Então precisamos ter essa consciência. E se do ponto de vista físico, essa grande tragédia, sobretudo com um grande número de abortos, porque as pessoas têm relações sexuais sem preservativo, sem a camisinha, ou os governos normalmente distribuem preservativos, em vez de distribuírem também, sobretudo, cartilhas, vídeos, terem propagandas na TV explicando sobre educação sexual, sobre o perigo da AIDS, e não só da AIDS, várias doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, entre tantas outras que têm dizimado milhões de pessoas no planeta. Na África, na Europa, não é o problema só da AIDS. Quantas pessoas que não sabem que têm a doença, são portadoras, não têm a manifestação dos sintomas ainda, mas podem transmitir a doença, e inclusive para os seus parceiros em casa, para suas esposas. Então vejam que o problema é mais sério do que a gente imagina. Não bastasse isso, quando nós interrogamos sobre a questão dos espíritos, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou se os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos. E eles vão responder: muito mais do que vós imaginais. Normalmente são eles que vos dirigem. E a gente pensa, não, eu não tenho um livre-arbítrio. Não, temos sim um livre-arbítrio. Mas o problema é que nós podemos escolher pelo livre-arbítrio sintonizar naquela frequência, naquela sintonia de espíritos superiores, sintonizando-nos com os pensamentos do bom, do belo, do amor, da paz, da caridade, da fraternidade, do perdão. Ou podemos sintonizar com as paixões menos nobres, com os instintos da animalidade, com as emoções do ódio, da mágoa, da vingança, da sexualidade, que é um patrimônio divino. Nós não temos nenhum problema, nenhuma restrição quanto à sexualidade, mas ela deve ser exercida com responsabilidade. Nós temos um seminário somente sobre sexualidade e espiritualidade, quando a gente estuda esse assunto em mais profundidade. Mas nós estamos muitas vezes provocando viciações. E pessoas, que têm alguma dificuldade nessa área, como é que vão assistir, mesmo que seja na TV, aos desfiles com aquelas mulheres seminuas, com homens também? Como é que vão estar assistindo aquilo e não se contagiarem com os pensamentos? Como é que não vão ficar com aquilo em sua tela mental? Então vejam que até assistir pela TV pode não ser tão bom, se a gente não tem ainda autonomia, não tem um poder sobre si mesmo, e é muito difícil, sobretudo no sexo masculino.
Porque no sexo masculino há uma diferença entre o sexo masculino e o feminino. Nós sabemos que os espíritos não têm sexos. Eles podem reencarnar como homem ou como mulher, mas o corpo masculino, como temos na animalidade, isso também. A testosterona é um hormônio muito poderoso, que é uma pulsão de vida. E poucos de nós têm a condição de dizer, olha, eu consigo controlar meus instintos da sexualidade. É muito difícil. Por isso vocês veem que o homem consegue sentir, não é? Prazer enquanto violenta uma mulher, enquanto bate nela, enquanto está com um revólver apontado para ela. Como é que ele consegue sentir alguma coisa agradável com uma vítima indefesa, chorando, sangrando muitas vezes? Nós estamos ainda beirando a animalidade. E se deixarmos então, se estimularmos essas viciações, que vêm de muitas outras encarnações, vai ser muito difícil nós nos desapegarmos da matéria. Ao mesmo modo, lá em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, aquele homem que busca o refinamento dos prazeres, ele está perto da morte física ou da morte moral? E os Espíritos vão responder, de ambas. Está perto da morte física pelo excesso de comida, pelo excesso de tóxicos, e também da morte moral, ou seja, de ir perdendo, não é, o discernimento, os bons costumes, o estoicismo, que a gente, claro, não precisamos ver como os eremitas, não, mas é necessário que a gente aprenda a dominar um pouco e seja esses instintos. Até a fome a gente não consegue segurar. Fazer regime é uma guerra, não é? Quantas vezes a gente faz regime, desiste, recupera, tal do efeito sanfona, começa de novo e vai. Então vejam que é muito difícil para nós lidarmos, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, com tantos apelos, seja das comidas exageradas, de tantos doces, tantas guloseimas que vemos em toda parte, como também das drogas e da licenciosidade sexual, o carnaval se torna algo perigoso para nós. E eles conseguem nos influenciar também. Então há livros como o que ficou muito célebre, publicado há cerca de 25 anos atrás, Nas Fronteiras da Loucura, é do espírito Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia de Divaldo Pereira Franco, e traz muitos trechos contando como é o carnaval em uma grande cidade, narrando os bastidores do ponto de vista espiritual, que uma verdadeira invasão de espíritos se aproxima da Terra pela sintonia conosco naqueles momentos de invigilância. E às vezes basta um pequeno erro de cálculo, diz Emmanuel, para comprometer todo um edifício. Às vezes apenas uma noite de carnaval, um ato impensado sobre um alcoólico, sobre o uso de uma droga, pode comprometer toda uma vida e às vezes muitas encarnações. Então a pessoa tanto pode ligar-se a espíritos vampirizadores, agravar problemas de obsessão muito grandes, estabelecer vínculos com eles e as chamadas lesões afetivas também, que são grandes tragédias, diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, que se nós soubéssemos dos problemas das lesões afetivas, das grandes tragédias que elas proporcionam, a gente brincar com o sentimento alheio, a gente se arrependeria muito e jamais as fariam. Então vejam quanta irresponsabilidade, quanto também desatino. E os médios então, que são mais sensíveis, que são como antenas ali, não é? Com mais facilidade de sintonia com o mundo espiritual. Como é que eles vão se sentir? Vão ser muito mais influenciáveis. Vão estar mais frágeis, normalmente, porque não somos espíritos elevados ainda.
a essa influência desses lugares, desses espíritos, de toda essa psicosfera que se abate sobre essas grandes cidades onde acontece o carnaval. Então é importante que tenhamos consciência disso. A gente tanto pode, não é, criar vínculos, estabelecendo obsessões de longa duração, como às vezes a gente fez um tratamento espiritual, conseguiu libertar-se de um obsessor terrível que assolava a nossa existência há muitas décadas. Estamos muito bem, mas quando retornamos e quando baixamos esse nosso padrão vibratório de sintonia, é o momento de se religar àquele obsessor que a gente estava liberto. Então a gente se liga e se religa a outros espíritos também. Então é importante, meus amigos, que a alegria do cristão seja uma alegria comedida. Jesus frequentou a festa, como está lá na narrativa bíblica, e também confirma Humberto de Campos no livro Boa Nova, sobre as bodas de Caná, transformando água em vinho, levando alegria para os convidados. Inclusive, Humberto de Campos fala que ele era parente do noivo, inclusive. Mas a gente não vai ver Jesus em bebedeiras, em excessos. E ele é nosso modelo, ele é nosso guia. Então é importante que a gente compreenda isso. Então, neste livro, por exemplo, o Manuel Filomeno de Miranda vai narrar que Dr. Bezerra de Menezes vai interceder quantas vezes, porque do mesmo modo há uma espiritualidade muito nobre tentando aparar todos nós, evitando esses suicídios conscientes ou inconscientes. Vai narrar o caso, por exemplo, de uma jovem que não participava do carnaval, que fora visitar uma senhora que visitava todas as semanas. Ela morava na zona norte do Rio de Janeiro. Pegou o trem e, quando desceu, uma turba de desocupados estava ali, alcoolizados, e vendo aquela moça bonita, estavam lá já se aproximando para fazer uma violência sexual. Dr. Bezerra atende aquela prece pessoalmente e consegue inspirar uma viatura de polícia que estava ali. O motorista de repente resolve mudar o seu itinerário e seguir aquela direção, e consegue chegar ao local onde ela estava sendo acuada já pelos rapazes nos minutos finais. E então eles são presos, alguns fogem. Ela inclusive não deseja nem dar queixa, mas veja uma proteção também do mundo espiritual para aqueles que estão na sintonia, buscando o bem, buscando a fraternidade. Então, do mesmo modo que existem os espíritos bons tentando nos ajudar, há uma grande quantidade de nós que não conseguimos perceber. Porque na hora que a gente está fora do padrão vibratório adequado, quando a gente se miscui naqueles pensamentos, naqueles sentimentos, naquelas emoções mais baixas, nós não percebemos a inspiração dos espíritos superiores. Então eles tentam nos ajudar, se aproximam, mas falam por um ouvido e a gente sai pelo outro. Então é importante que estejamos vigilantes, orando. Vamos orar pelos nossos jovens, pelas pessoas que se encontram nas festas. Vamos participar de eventos durante o carnaval, eventos espíritas. Se você é de outra religião, vá ao retiro católico, ao estudo bíblico. Participemos dessas atividades. Ou vá fazer uma boa leitura, viajar para ver a família. Mas eu acho que não vale a pena, para a gente que ainda é tão frágil, está se expondo a esse momento de loucura. Chico Xavier vai dizer que por volta da década de 40, o espírito humano levou em desdobramento para uma cidade no mundo espiritual, que ele chamou de cidade estranha. Chico ficou muito surpreso, porque ao ver naquela cidade todas as habitações, todas as construções lembravam órgãos genitais masculinos e femininos. E ele vai ver como se fosse um desfile, que lembra muito o carnaval de hoje, quando então
Homens e mulheres seminus estão ali como se fosse se despedindo daquela cidade. E Emmanuel vai dizer: Chico, chegou uma ordem do mundo espiritual superior e todos eles irão reencarnar. E a sua grande maioria na Terra. Chico retorna e depois de alguns anos, na década de 60, ele assistindo a uma entrevista num desses programas de TV, vai ver um rosto que ele lembra um dos daqueles que ali se encontrava na cidade estranha. Emmanuel então aparece e vai dizer: Chico, eles já chegaram, eles estão entre nós. Então, daquela década para cá, década de 60 para cá, nós estamos vendo, parece que temos recebido espíritos também muito necessitados de evolução nesta área. E é importante que possamos também ajudá-los com a palavra lúcida, com a prece, com o esclarecimento, com a divulgação do Evangelho, do bem e da doutrina espírita. A gente vai colocar uma mensagem para encerrar a nossa palestra. Vai ser um vídeo, só que eu tenho um recado para dar também. O vídeo vocês encontram no YouTube, é Visão Espírita do Carnaval, é só procurar. São citações das obras de Emmanuel, de Filomeno de Miranda, e vocês vão ver lá o que eles falam a respeito do Carnaval.
Meus queridos amigos, nós temos uma excelente notícia para trazer para vocês. Como vocês sabem, a FEDEF, a Federação Espírita do Distrito Federal, realiza sempre eventos gratuitos, mas a cada 3 anos ela também realiza grandes eventos destinados a um público diferente, a quem não é espírita também. Então, faz normalmente em um centro de convenções, como o Ulisses Guimarães, faz uma grande divulgação na mídia, na TV, nos meios de comunicação, para que a mensagem espírita possa também ser levada a outros corações, para que pessoas não religiosas, para pessoas que jamais entrariam em uma casa espírita, possam também participar de um evento público, num local neutro, não é verdade? E com uma ampla divulgação. Então, nós vamos ter agora, nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2015, o 3º Congresso Espírita do Distrito Federal. Teremos vários expositores. Eu vou ler aqui alguns deles que já estão confirmados. Teremos Alberto Almeida, escritor, médico e psicoterapeuta, especialista em regressão a vidas passadas, à luz da doutrina espírita e com larga experiência na oratória. Haroldo Dutra Dias, estudioso do grego, da cultura e línguas do povo judeu, à época de Jesus, e também um profundo estudioso das obras de Emmanuel. Haroldo Dutra Dias traduziu o Novo Testamento do grego para o português e é o coordenador atual do NEP, o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho da Federação Espírita Brasileira. Teremos também Wagner Paixão, expositor e médium, profundo conhecedor da vida e da obra de Francisco Cândido Xavier e também grande conhecedor do Evangelho, participando também do NEP. Simão Pedro de Lima, dedicado estudioso da obra de Allan Kardec, de Chico e do Evangelho, mestre em educação e especialista em história moderna, que também participa do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho. Contaremos também com a presença de expositores locais, como Saulo César, da FEDEF, que também participa do NEP da FEB e FEDEF, um expositor muito querido. A Mercedes já sempre o convida aqui também para essa casa, e também a Neuza Zapone de Melo. A Neuza, além do largo conhecimento da doutrina espírita, também na psicologia transpessoal. Então vale a pena vocês virem para esse congresso. Somente de palestrantes temos aí, não é, uma turma maravilhosa. A presença especial do querido escritor e médium José Raul Teixeira também aqui conosco. Vai ser uma maravilha, não é, nesse evento. Vamos ter também variadas apresentações artísticas, coral com mais de 100 vozes, lançamento de livros e autógrafos, grande oferta de livros, DVDs, CDs no local, e vai ser então um grande momento de confraternização da família espírita e de estarmos todos juntos. Qual vai ser o tema, Nazareno? O tema escolhido: Evangelho, Fraternidade e Paz. Ele homenageia os 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ano passado, 2014, divulgando ao grande público essa obra extraordinária, levando esclarecimento, consolo, esperança e paz para todos, para quem tanto precisa. Quantos casos de depressões, de suicídios, de uso de drogas, de abortos, de conflitos conjugais, de crimes, etc., que não poderiam ter sido evitados com o conhecimento das obras publicadas por Allan Kardec, meus amigos. Não é verdade? O Congresso irá ressaltar a importância de como buscar a paz íntima, a paz em família, a paz e a fraternidade na sociedade. E fazendo a sua inscrição antecipadamente, vocês garantem uma série de vantagens e ajudam a FEDEF na divulgação. Você já garante sua vaga, evita filas, tem excelentes descontos se você adquirir antecipadamente o ingresso, ajuda a FEDEF a distribuir mais cortesias para quem não pode pagar. Ela sempre distribui cortesias para aquelas pessoas carentes que também desejam participar e não tem como pagar a inscrição. Então, sempre tem um percentual que fica para essas pessoas carentes.
Vai garantir também a inscrição de suas crianças e jovens, né? Vai ter um espaço para 400 jovens, crianças, eu acho que são 100 e poucas, eu não tenho esse número exato, que vão participar no sábado e no domingo, com programação e preços especiais. Os jovens por apenas R$ 40 e as crianças por apenas R$ 20. E eles vão receber gratuitamente almoço no sábado e os lanches do sábado e do domingo também graciosamente. Mas atenção, como as vagas são limitadas, essas inscrições só vão ser permitidas para os primeiros pais ou responsáveis que se inscreverem, para que eles possam então inscrever seus filhos, tá certo? Tem que estar participando do congresso e tem que ser antecipado, porque são poucas vagas, são 2.400 vagas para os adultos, mas somente 400 de jovens e alguns poucos de crianças. E mais, você auxilia a FEDEF a obter recursos para ampliar logo a divulgação nos grandes meios de comunicação para o público leigo, para quem mais precisa. Então vale a pena também a gente comprar agora mesmo, em fevereiro, não é? Porque a FEDEF vai ter mais recursos para poder ampliar a divulgação. Como a gente conseguiu em 2012, Transição Planetária, até nas TVs, vocês viram anúncios na TV, outdoors, e a gente quer fazer isso o quanto antes. E com a vantagem, pessoal, que vocês que fizerem a inscrição antecipadamente nos pontos de venda, que você pode fazer também via site, você ganha na hora um brinde, um CD com 12 palestras de vários palestrantes, tá? Algumas músicas também para divulgação, e você ganha na hora um brinde equivalente a R$ 30 no ato da sua inscrição para cada pessoa que se inscrever, para cada adulto que participar, tá certo? Essa divulgação, ela precisa, sobretudo, atingir o público leigo, para que também conheça e se beneficie do consolo e esclarecimentos que a doutrina espírita tem nos oferecido tanto, né? Meus amigos, eu devo a minha vida se não fosse as obras publicadas por Kardec. Eu teria me suicidado com depressão, após uma quebra financeira, se eu não tivesse conhecido o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E como é bom a gente poder ofertar isso para outros corações também. O Congresso 2012 foi um sucesso, auditório lotado, excelentes apresentações, muita emoção, grande confraternização, são centenas de trabalhadores espíritas, não é? E uma grande divulgação nas redes de TV e mídia, graças a você que comprou antecipadamente o seu ingresso. É por isso que a FEDEF pede a você que, se possível, faça as suas inscrições o mais breve. Nazareno, mas eu não sei se 17, 18 e 19 de abril... Eu sei que é depois da Páscoa, mas eu não sei se eu vou estar em Brasília. Não há nenhum problema. Você pode também repassar a sua inscrição para outra pessoa. Pode dividir o seu crachá e a sua pasta, se desejar, com outra pessoa ou com outras pessoas. E você, então, permite que outras pessoas participem. Ou, então, nós poderemos utilizar aquela vaga para distribuir mais cortesias para as pessoas carentes. Então, vale a pena você também escrever de qualquer maneira, porque pode transferir para outra pessoa. Vocês também podem pegar informações no site da Federação Espírita do Distrito Federal. O site é www.fedf.org.br e lá pode fazer inscrição online também, utilizando todos os meios de pagamento conhecidos, não é? Vocês podem fazer com boleto bancário no site, pode ser via cartão de débito ou de crédito, mas também nos pontos de venda também tem maquininhas de cartão, para que você também possa ajudar de várias maneiras a Federação Espírita do Distrito Federal a fazer essa grande festa, esse grande momento que a gente estaremos lá unidos, utilizando toda essa energia, toda essa confraternização. Contam-se muitos médiuns, muitos trabalhadores, o próprio Divaldo fala, que nas sessões de estudos, de palestras, de congressos, ocorrem verdadeiras desobsessões. Está lá no livro Conversa Fraterna. Não é? E ele, médio vidente, vier os espíritos nobres atendendo a todos nós, encarnados, e também às nossas companhias espirituais. Então, nesses momentos, toda aquela energia a espiritualidade usa para ajudar regiões do mundo espiritual necessitadas também daquela vibração. Então a gente fica sexta-noite, começa a partir das 19 horas, é a abertura. Sábado de manhã e de tarde, e domingo é até às 13 horas, não é?
então a gente também tem algumas folgas, a gente vai poder estar participando unidos e reunidos nesse ideal de prece, de vibração, de cânticos, de teatro, de muitas apresentações artísticas, um coral com mais de 100 vozes na abertura, também abrilhantando a festa, e vocês poderem nos ajudar nessa grande divulgação que a doutrina espírita nos convida. Emmanuel, no livro Estude Viva, capítulo 40, vai dizer que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então vamos fazer essa grande caridade, de levar não só os alimentos, a roupa, mas sobretudo a luz, o esclarecimento, o consolo aos corações, que isso talvez estejamos todos muito mais necessitados do que esses gêneros desse tipo. Então visite o site da FEDEF para mais informações, www.fedf.org.br, e a gente aguarda vocês lá no Congresso Espírita do Distrito Federal, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães.